Olá, eu sou Paloca e hoje estou aqui para vos falar finalmente das leituras do mês de março. Em março li menos do que o normal, em quantidade de livros e de páginas eu li 7 livros em março, li 3 livros em papel, li um e-book, ouvi 3 audiobooks e só li 2.670 páginas. Foi realmente um dos meses em que menos li, mas felizmente a qualidade dos livros foi muito boa. Como vos estava a dizer, a qualidade foi boa porque destas leituras todas há uma leitura de 2 estrelas e depois as restantes são de 4 e 5 estrelas e as leituras de 5 estrelas estão em maioria, mas sem mais demoras vou então falar-vos dos livros que eu li em março de 2023. Vou então começar pela leitura de 2 estrelas e é curioso que este ano em todos os meses há uma leitura de 2 estrelas e a leitura de 2 estrelas deste mês foi um audiobook Remarkably Bright Creatures. Temos aqui uma história um bocadinho estranha com uma personagem que é um polvo e eu essa parte até achei que era interessante, mas na sinopse dizia que este livro era bom para os fãs do Uva. E posso-vos dizer que não achei nada parecido com o livro do Uva e que a parte que eu mais gostei foi mesmo a parte em que havia pensamentos do polvo. Pode parecer estranho, eu não sou propriamente pessoa de fantasia, mas sim, a parte mais interessante do livro foi a parte em que havia capítulos em que o polvo nos mostrava os seus pensamentos. Por isso, para eu achar que essa foi a parte mais interessante do livro e já não me lembrar de nada do resto da história, imaginem como é que foi esta história para mim. Havia boas classificações de 4 e 5 estrelas, estava mesmo muito curiosa. Esta referência ao Uva também ajudava, porque eu adorei o livro do Uva, do A Man Called Uva. E depois achei realmente que o polvo era o mais interessante do livro e que o resto não tinha assim grande interesse e não me provocou assim qualquer tipo de emoção. Por isso foi realmente um audiobook de 2 estrelas. Fui mesmo enganada àquilo que estava ali na sinopse do audiobook ou do livro, fui completamente enganada pela sinopse e não achei nada de especial, não fiquei fã e dei-lhe 2 estrelas porque consegui ouvir até ao fim, porque eu sou pessoa que não desisto, que sou persistente e que vou até ao fim e realmente foi uma experiência que não foi propriamente das melhores e o que me ficou foi o polvo, portanto um audiobook de 2 estrelas para começar aqui a falar das leituras do mês de março. O bom disto tudo é que passo de uma leitura de 2 estrelas diretamente para as leituras de 4 estrelas. E a primeira leitura de 4 estrelas de que vos vou falar foi um e-book, Um Cão no Meio do Caminho, de Isabela Figueiredo. Nunca tinha lido nada da autora e vi classificações muito boas deste livro, então tive vontade de o ler. E temos aqui uma história sobre solidão, temos aqui 2 personagens muito marcantes, o Zé Viriato, acho que era Zé Viriato, e a sua vizinha. Temos aqui conversas entre os dois e temos aqui também a parte do amor pelos animais. Gostei muito dessa parte dos animais e gostei da conversa deles os dois e gostei de descobrir um bocadinho mais sobre as 2 personagens. Não achei que fosse leitura para 5 estrelas, mas isso é a minha opinião, vale o que vale. Há muitas pessoas que lhe deram 5 estrelas, que acharam o livro maravilhoso. Eu gostei muito da escrita, gostei muito da história, mas não chegou para me arrebatar para as 5 estrelas. Mas foi uma boa leitura. Foi o primeiro livro que eu li no mês de março. Quis começar por uma autora portuguesa, uma autora que eu não conhecia e ainda bem que o fiz. Fiquei curiosa com a escrita da autora, quero ler mais desta autora, mas como vos digo, falta-me ali um bocadinho para a história chegar às 5 estrelas, para ser uma história que me arrebatasse ao máximo, mas gostei muito da história, gostei muito da escrita da autora e a parte dos animais realmente foi uma parte muito marcante, porque quem tem animais ou quem já teve animais, de certeza que quando lê histórias que tenham animais fica sempre um bocadinho mais sensível e se calhar há ali partes da história que nos tocam mais, porque realmente os animais transmitem-nos muito amor e são uma excelente companhia. Então não vou dizer que não me lembrei da minha Nina, porque me lembrei e realmente gostei muito dessa parte, mas como vos digo, faltou ali um bocadinho para que a história me arrebatasse para as 5 estrelas e para que eu achasse que a história era realmente maravilhosa e fascinante, mas foi uma boa história de 4 estrelas gordas e consistentes.
Outro livro de 4 estrelas, neste caso um audiobook, What Lies in the Woods, e temos aqui uma história relacionada com o passado, um serial killer que foi denunciado e depois muitas mentiras. E no presente nós vamos ver que aquela história do passado não era bem assim, que houve por aqui algumas invenções e o que é que isso trouxe às personagens do presente, e depois temos por aqui muitos twists, e eu gostei muito desta história, também não me arrebatou por aí além para as 5 estrelas, mas eu ouço muitos audiobooks, muitos thrillers, aos quais eu dou 3 estrelas, e este eu dei 4, portanto este conseguiu ser melhor do que os outros que eu ouço por aí, portanto nem todos os audiobooks que eu ouço são de 3 estrelas ou de 2, este teve 4 estrelas, gostei muito da história, não estava nada à espera do desenvolvimento. Portanto, fui apanhada de surpresa, não é que me tivesse levado para as 5 estrelas e que eu tivesse achado que era fenomenal, mas foi um bom audiobook, não consegui prever nada daquilo que aconteceu. Gostei muito também da narradora do audiobook, porque os audiobooks, se são bem narrados, também trazem esta riqueza à história, por isso gostei muito desta história, gostei muito desta narração deste audiobook, fiquei muito surpreendida com o desenvolvimento da história, porque não estava nada à espera. Portanto, eu acho que é um bom thriller, surpreendeu-me e eu gosto de ser surpreendida, porque quando eu já acho que é tudo muito previsível, perco o interesse, seja audiobook, e-book ou livro, eu perco muito o interesse nestes thrillers, porque já li tantos, já ouvi tantos audiobooks, depois acabo por perder um bocadinho o interesse, e este não, este conseguiu-me manter interessada até ao fim, portanto, por isso teve 4 estrelas, 4 estrelas também gordas e consistentes, porque realmente gostei muito da história, e eu gosto muito destas histórias também que têm passado e presente, nós andamos aqui para a frente e para trás, e depois o passado fica sempre mal resolvido, e depois no presente é que se resolve tudo, por isso gostei muito desta história. Já vos falei da leitura de 2 estrelas, já vos falei de 2 leituras de 4 estrelas, portanto já falei de 3 livros, se eu li 7 livros de 5 estrelas vão ser 4, e o primeiro, o caso da PIDE DGS, foram julgados os principais agentes da ditadura portuguesa, de Irene Flunser Pimentel. O terceiro livro que eu leio desta autora, o livro que me fez comprar o último livro desta autora, também sobre a PIDE, e temos aqui a parte do desmembramento também da PIDE, de como é que funcionava a PIDE e depois como é que foi desmembrada depois do 25 de Abril. E temos aqui esta bela pergunta: será que foram julgados os principais agentes da ditadura portuguesa? E foi uma vergonha aquilo que aconteceu. Não vou entrar em muitos pormenores, mas foi uma vergonha aquilo que aconteceu, porque a maior parte dos crimes não tiveram castigo. E houve muitos crimes. Fala-se aqui também da morte do general Humberto Delgado. Achei este livro muito interessante. Eu já tinha achado os outros 2 livros da autora muito interessantes. Este é de uma temática um bocadinho diferente, mas gostei muito deste livro, gostei muito daquilo que está aqui. São livros que não são aborrecidos, são livros de história pura e dura, livros de não ficção, mas não são livros aborrecidos. Adorei ler este livro, é o belo do calhamaço, mas adorei ler este livro. Tem por aqui muitas notas, tem por aqui muitos apêndices. Informações muito importantes também de quem eram os agentes da PIDE. Gostei mesmo muito deste livro, é uma parte da história de Portugal que me interessa imenso, a parte desta repressão da polícia política, por isso eu gostei mesmo de fazer esta leitura, por isso fiquei mesmo cheia de vontade de comprar o outro livro sobre a PIDE, porque realmente isto foi uma leitura deliciosa. Demorei bastante tempo a ler o livro, é verdade, mas também o livro é denso, é de não ficção, tem muita informação, e para tentar absorver ao máximo toda a informação que estava aqui, demorei algum tempo a ler o livro, mas foi uma leitura muito boa, muito interessante, muito informativa, aprendi imenso com este livro. Por causa deste livro também depois vi o filme sobre a morte do general Humberto Delgado, portanto daqui comecei a pensar em imensas coisas depois, comprar aquele livro, ver aquele filme, portanto tudo relacionado com o PIDE. Portanto, é realmente um tema que me desperta muito interesse, e esta leitura só podia ser uma leitura de 5 estrelas, eu já sabia a partir daqui ia ser uma leitura de 5 estrelas, e foi realmente uma leitura de 5 estrelas. Adorei ler este livro, adoro os livros desta autora, desta historiadora portuguesa, e é tão bom ver que em Portugal também há estas investigações, e também há estes livros sobre estas investigações de temas tão próximos, não é? Que ainda não passaram muitos anos desde que foi desmembrada, desde que houve o 25 de Abril.
portanto vamos em 49 anos do 25 de Abril, não é? Para o ano vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril, portanto ainda é uma história muito recente. Por isso é uma história muito interessante. Eu gosto imenso de história do século XX, não só das guerras, mas também da história do nosso país. Por isso achei este livro realmente muito interessante. Não me canso de dizer isto e foi realmente uma excelente leitura de 5 estrelas. Outro livro de 5 estrelas, Le Tour du Monde en 80 jours, de Jules Verne, o livro que eu levei para ler em Toulouse porque queria praticar o meu francês e gostei imenso destas aventuras. O livro não tem nada a ver com a série que eu vi com o David Tennant. A série do David Tennant é uma adaptação muito moderna daquilo que aqui está. Eu já estava à espera que assim fosse, porque temos aqui um livro do século XIX, portanto eu já estava à espera que aquelas aventuras da série fossem aventuras muito modernas, a recriar um tempo antigo, e foi isso que aconteceu. Por isso nada daquilo que está na série está aqui no livro, ou está alguma partezinha da história, ele partir para esta viagem, esta aposta que ele fez, como é que tudo se desenrolou, assim, essa parte sim corresponde um bocado aqui à essência do livro, mas aqui temos um livro, uma história do século XIX, e eu fiquei completamente maravilhada com a escrita. Gostei imenso destas aventuras, não acho que este livro seja nada juvenil. Gostei mesmo muito daquilo que li, gostei muito de ler em francês, achei que o francês deste livro, apesar deste livro ser um clássico, não era nada difícil. O que é que eu vos posso dizer mais sobre este livro? Já sabia a história, já sabia como começava e como terminava, portanto essa parte não foi uma surpresa, mas isso não retirou o prazer da leitura, não me tirou nenhum prazer quando eu estava a ler este livro. Já sabia como é que ia terminar, mas cada aventura, cada peripécia que acontecia, eu estava sempre ali a ver como é que eles iam resolver aquelas peripécias, e gostei muito. A capa do livro é igual à capa ao póster da série. Pode ser também uma parte de marketing para se calhar vender agora esta nova edição. Eu gosto desta capa, não sou propriamente muito fã dos pósteres nas capas, mas até gosto desta capa porque adorei esta série, por isso se calhar é por aí. Mas foi uma leitura excelente, foi uma leitura que eu gostei mesmo muito de fazer. Fiquei com vontade de ler mais livros do Júlio Verne, porque realmente é uma escrita maravilhosa, e a sensação que me deu quando eu estava a ler o livro é que o Júlio Verne conhecia imenso do mundo inteiro, e naquele tempo não havia internet, não havia viagens como há hoje em dia, por isso a cultura deste senhor a descrever certos sítios, a descrever aquilo que aqui se passava, foi realmente fascinante, os conhecimentos que ele tinha e que pôs aqui neste livro. Por isso achei essa parte também muito interessante, como é que no século XIX ele tinha um conhecimento tão abrangente do mundo, quando não havia nada daquilo que nós temos hoje em dia, que vamos ao telemóvel ou ao computador e procuramos qualquer coisa e estamos informados de tudo. Por isso essa parte também foi muito interessante. Fiquei mesmo com muita vontade de ler mais livros do Júlio Verne, em francês, claro. E gostei mesmo muito de fazer esta leitura, e ainda bem que me acompanhou na minha viagem também à França, a Toulouse e a Carcassonne, porque realmente foi uma boa ajuda. É verdade que eu lá não falava francês, mas pelo menos para compreender algumas coisas ajuda sempre ler nesse idioma. Por isso gostei mesmo muito de fazer esta leitura, e este livro foi tudo aquilo que eu estava à espera, apesar de não ser nada parecido com a série, foi tudo aquilo que eu estava à espera, e adorei ler este livro. Depois, outro livrinho de 5 estrelas, neste caso um audiobook, Las Malas, de Camila Sosa Villada. Temos aqui uma história sobre travestis na Argentina. Este audiobook é narrado pela própria autora. A autora é essa que se considera travesti e não trans. Ela, numa entrevista, disse mesmo que não se considerava trans, mas se considerava também travesti. E temos aqui uma espécie de autobiografia em que ela conta as suas experiências e conta as suas vivências na comunidade dos travestis. Mas não é bem uma autobiografia, porque tem partes de ficção. Portanto, nós estamos sempre ali naquela linha que divide a autobiografia da ficção, e depois eu li que ela própria considera este livro como de ficção e não uma autobiografia, apesar de estar relacionada com a sua vida pessoal, a sua vida de travesti, mas alguns episódios são ficcionalizados. Por isso ela não considera este livro como uma autobiografia, mas eu achei este livro muito interessante. Pouco conheço desta comunidade, pouco conheço
dos travestis. Nós às vezes temos algumas ideias de algumas reportagens que vemos na televisão. Há muito tempo que não há reportagens sobre isto, mas eu lembro-me de ver reportagens, por exemplo, com a Belle Dominique, e reportagens deste estilo de vida, também dos espetáculos que faziam. Portanto, aqui temos travestis de rua que se prostituíam, não propriamente travestis que faziam espetáculos, mas lembro-me de ver documentários sobre isto, mas não é uma realidade que eu conheça a fundo, e então fiquei fascinada com a escrita desta autora, fiquei fascinada como é que ela descreve de maneira crua aquilo que acontecia com ela e com as suas amigas também travestis ali de rua, porque não conheço esta realidade, porque é tudo completamente novo para mim. E há ali episódios realmente marcantes, há ali histórias de vida marcantes, tristes. É uma realidade muito crua, às vezes muito dura também, mas o facto de ser baseado também em algumas experiências da autora, o facto de ser ela a narrar este audiobook, trouxe-lhe uma realidade tão grande a algo que não é uma autobiografia e que tem partes de ficção, que eu senti que estava a observar aquele mundo e que estava ali na rua a observá-las, a ver as suas vivências. E depois este sotaque da Argentina, eu acho que é uma delícia. Portanto, logo aí também foi uma delícia ouvir este audiobook, porque eu adoro o sotaque da Argentina e do Uruguai, acho que é o rioplatense, acho que é uma delícia, mete-se pelos ouvidos e é tão melodioso e eu gosto tanto. Por isso este audiobook teve tudo para chegar às 5 estrelas, porque por ser uma história desconhecida, pelo menos para mim, por me ter trazido tantas aprendizagens, por me ter trazido um mundo completamente novo, por me ter posto aqui de observadora desse mundo, eu estar aqui e estar a ler, a ouvir, neste caso não estava a ler, mas estar a ouvir e estar a observar aquele mundo como se o mundo estivesse aqui à minha frente, me estivesse a ser mostrado. Este realismo nas palavras desta autora, esta história, estas personagens, eu gostei mesmo muito, muito, muito desta história. Não me vou esquecer das malas, desta Camila Sousa Villada, destas experiências de vida, deste mundo que é tão diferente do meu, mas que me trouxe tanta riqueza ao meu mundo, por perceber que há realidades completamente diferentes da minha e que estas realidades nem sempre são cor-de-rosa, ou a maior parte das vezes não são cor-de-rosa. Portanto, todo este sofrimento, toda esta dor, gostei mesmo muito, muito, muito de ouvir este audiobook, e ainda bem que eu vi em audiobook e que não li o livro, porque um audiobook lido pelo próprio autor é sempre de uma riqueza excelente, por isso foi realmente um audiobook de 5 estrelas. E a última leitura de 5 estrelas do mês de março foi D'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan, um dos livros que eu comprei em Toulouse, e ainda bem que comprei este livro, eu não me arrependi. Depois de ler o livro vi o filme, já vos falei um bocadinho disso quando falei dos filmes e séries do mês de março, e temos aqui uma história de uma escritora chamada Delphine, que um dia conhece uma mulher que se torna sua amiga, e depois temos aqui uma história muito parecida com o Misery. Temos também por aqui partes do Misery, assim, uns certezinhos do Misery no livro. E isso quer dizer alguma coisa, que há aqui alguma relação entre o Misery do Stephen King e este D'après une histoire vraie. E eu adorei esta história que parece uma autobiografia, porque a própria escritora também se chama Delphine, mas ao mesmo tempo é um thriller, ao mesmo tempo é ficção, portanto nós estamos aqui sempre naquela linha que divide a autobiografia também de um livro ficcionalizado. Estamos sempre aqui a tentar perceber se aquilo é real ou não é real. Muitas das vezes eu punha em causa aquilo que estava a ler, porque não sabia se aquilo tinha acontecido, se não tinha acontecido, se era assim, se não era assim. Portanto, eu acho que a mestria que está aqui neste livro, da autora nos levar às vezes por um caminho, às vezes por outro, e nós já não sabermos se isto é real, se não é real, se é autobiográfico ou se é ficção, é fascinante. E foi isso mesmo que eu achei que o filme não tinha. O livro tem, o filme não. O filme parece sempre real e parece que é sempre aquele caminho que nós percorremos e que é sempre aquilo que nós vemos. E aqui não, aqui nós estamos sempre na dúvida, nunca sabemos se a autora está a falar a verdade ou não. Nunca sabemos se ela nos está a contar aquilo que aconteceu ou se está a imaginar que aquilo aconteceu.
que eu acho que isso se perde no filme, que o filme não nos transmite isso. Por isso é que eu não quis adiantar muito quando falei do filme, porque queria falar também do livro, e eu adorei o livro por isso. Porque ela leva-nos sempre a pensar uma coisa, mas depois já nos leva a pensar outra, e depois já nos leva por outro caminho, e nós às tantas já não sabemos se devemos confiar naquilo que ela nos está a contar ou não, se ela está a ser verdadeira ou se nos está aqui a tentar contar uma história. Então essa parte entre autobiografia, ficção, entre o real e o imaginário está sempre presente, e nós, a maior parte das vezes, ou na maior parte das vezes, nunca conseguimos perceber muito bem por onde é que andamos, qual é o caminho por onde andamos, se o caminho por onde andamos é aquilo que a autora quer que nós façamos, mas não é real. Eu gostei muito disso, isto deu-me aqui voltas à cabeça. Eu gosto de livros que me façam pensar, que me façam dar voltas à cabeça, e eu gostei mesmo muito dessa parte, e cheguei ao fim completamente baralhada, sem saber o que é que havia de pensar, sem saber como é que havia de classificar este livro, não em termos de estrelas, mas como é que havia de classificar, se era uma autobiografia, se era ficção, se era uma mistura das duas, se era real, se era imaginário, se tinha acontecido, se não tinha. Não sei, fiquei aqui com a cabeça toda embrulhada, e gostei imenso disso, de ter que pensar, de ter que visualizar na minha cabeça os vários cenários e ponderar aquilo que eu achava e não chegar a grandes conclusões. Por isso este livro tinha que ser um livro de 5 estrelas, porque eu cheguei ao fim e estava em êxtase completo, em êxtase. Portanto, eu ia para Évora e pensei, agora não vou porque eu quero acabar de ler as últimas 50 páginas e só depois de acabar o livro é que eu vou, porque estou aqui completamente em êxtase e quero acabar o livro e quero saber como é que isto acaba. E cheguei ao fim e não tive uma desilusão. Eu cheguei ao fim e pensei assim, uau, isto é simplesmente genial. Pelo menos foi o que eu achei, claro, é a minha opinião, e eu achei o livro genial e achei que até ao fim o livro foi genial. Porque às vezes estes livros têm um problema, eles são geniais, ali durante o desenvolvimento são geniais, e depois o fim é assim um fim, ou porque é muito rápido, ou porque é muito curto, ou porque parece que foi feito ali à pressão, mas este não, este foi genial do princípio ao fim. Portanto, eu adorei ler este livro. Fiquei cheia de vontade de ver o filme, depois percebi que o filme não tinha muito a ver com o livro, ou seja, era baseado no livro, mas depois a maneira como foi contado não desperta o mesmo interesse que desperta o livro, não nos traz as mesmas emoções que me trouxe o livro, mas foi realmente uma experiência fenomenal ler este livro. Ainda bem que o comprei, porque realmente adorei esta escrita, adorei esta maneira como a nossa mente é levada a pensar certas coisas, como a autora nos guia e nos leva por aquele caminho, e nós vamos atrás das palavras dela. Portanto, adorei, achei realmente genial, e ainda bem que terminei o mês de março com esta leitura excelente de 5 estrelas. E foram estes os livrinhos que eu li no mês de março. Só li 7 livros, mas desses 7 livros, 2 foram de 4 estrelas e 4 foram de 5 estrelas, portanto o saldo é muito positivo. E depois houve por ali o livro do polvo de 2 estrelas, mas o saldo foi muito positivo. Fiquei muito contente com as leituras que fiz no mês de março, e mais uma vez chego à conclusão que quantidade não interessa quando a qualidade é excelente, como foi o caso do mês de março, uma qualidade excelente para pouca quantidade, mas isso é o menos importante. Li poucos livros, mas li livros muito bons. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também como foi o vosso mês de março, se leram muitos livros, se leram poucos. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar, hoje eu vou me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!